Cara, o inacreditável tá acontecendo diante dos nossos olhos. O Verstappen, que há 2 meses parecia fora da briga, agora é o único homem capaz de virar esse campeonato. Ele não venceu em Singapura, mas mostrou que nem as leis da lógica conseguem parar ele. E se eu te disser que a maior virada da era moderna da Fórmula 1 pode estar acontecendo bem agora, enquanto todo mundo ainda acha que já acabou? Sabe aquele momento em que você sente que tá vendo história sendo escrita, mas ainda não tem certeza do final? É exatamente onde a gente tá. Porque o que o Verstappen e a Red Bull estão fazendo agora não é só uma recuperação, é uma reviravolta épica, daquelas que desafiam a física, a probabilidade e até o bom senso. Há poucas corridas, ele estava a 97 pontos de Piastri. Agora, essa diferença caiu para 63, com 6 corridas restantes. E quer saber? Se existe alguém capaz de buscar isso, é ele. O Max sempre foi movido por algo diferente. Enquanto os outros falam em consistência, ele pensa em destruição. Ele não corre para pontuar, ele corre para dominar, para calar a dúvida. E isso é o que separa os grandes dos gênios. Porque para mim, o que o Verstappen tem não é só talento, é mentalidade. Ele tem a fome que Norris e Piastri parecem ter perdido no meio da fama e do conforto. Eles estão brigando pelo título, mas sem a fúria de quem quer ser campeão. E é por isso que, mesmo sem vencer em Singapura, o Verstappen sai maior do que entrou. A corrida foi um campo minado, uma pista onde o carro da Red Bull sempre sofreu, quente, irregular, de alta carga, mas o Max não cedeu. Ele lutou contra o carro, contra o desgaste, contra as circunstâncias, terminou em segundo e ainda fez parecer fácil. Isso não é só pilotagem, é controle mental, é domínio psicológico. Mas antes de Singapura, essa recuperação já estava sendo construída. E o mais curioso é que ninguém percebeu de fora. A Red Bull estava sendo dada como morta, o carro não rendia, os engenheiros pareciam perdidos e a sombra da saída de Newey ainda pairava no ar. Só que o time fez o que os campeões fazem, se recolheu, trabalhou em silêncio, ajustou e voltou. O RB21 de hoje é quase outro carro, não foi só uma revolução súbita, tipo, instalamos nova asa e pronto, o carro voou. Foi um renascimento meticuloso. O primeiro pacote veio na Bélgica, com um novo bico, novas entradas de ar, novas coberturas para o motor. Pequenas coisas que sozinhas não mudam nada, mas juntas criaram um novo equilíbrio. Depois veio o Monza e ali eles ousaram. A Red Bull levou um pacote aerodinâmico específico para a pista italiana, um carro com menos arrasto e mais confiança. E o Verstappen fez algo que poucos fariam, tirou o downforce antes da classificação. Arriscou porque sentiu que o carro aguentava, e deu certo. O Max voou nas retas e ainda teve tração suficiente para segurar as curvas, o tipo de decisão que muda uma temporada. Aquela vitória em Monza foi um estalo, porque pela primeira vez no ano, o Verstappen parecia livre de novo. Ele parou de lutar contra o carro e começou a lutar contra ele. E quando isso acontece, você sabe que o bicho acordou. Ele começou a entender o limite de cada curva, a sentir o pneu, a dominar o fluxo aerodinâmico como se o carro fosse uma extensão do corpo. E aí vieram Baku e Singapura. 2 pistas completamente diferentes, uma de alta velocidade, outra técnica e travada. E o Verstappen foi competitiva em ambos. Isso mostra que o carro não é só rápido em linha reta, é equilibrado, é confiável e mais do que isso, a equipe recuperou a confiança. Lohan Mekies, o novo chefe, foi fundamental nisso. Ele mudou a cultura interna. Mekies não trata o piloto como um número de planilha. Ele ouve, ele discute, ele questiona. Ele faz engenharia com bom senso. E o Verstappen respondeu a isso imediatamente. Ele mesmo disse, semanas atrás, que o time atirava para todo lado com os acertos. Mudava tudo, testava qualquer coisa e não entendia nada. Agora não. Agora as decisões fazem sentido. A comunicação voltou. E isso, somado à experiência do Verstappen, transformou o ambiente. Porque você pode ter o melhor carro do mundo. Se o piloto e os engenheiros não se entendem, nada funciona. A Red Bull reencontrou essa sinergia e o resultado é visível. O Max parece mais leve, mais preciso, até mais feliz. O tipo de felicidade que só vem quando você sente que tem controle de novo. E é aí que ele se torna perigoso, porque um Verstappen em paz é um Verstappen mortal. Ele começa a enxergar a corrida em câmera lenta, a reagir antes que o erro aconteça. E é por isso que eu acho que esse campeonato ainda não acabou. Porque o Max não tá só mais rápido, ele tá emocionalmente pronto para caçar. E quem conhece corrida sabe, quando um piloto entra nesse modo, quando ele começa a acreditar que dá, é aí que a magia acontece.
E o mais louco é pensar que se ele realmente conseguir, se ele virar essa diferença, ele não vai só empatar com os grandes, ele vai passar. Para mim, se o Verstappen buscar esse título, ele se torna o maior piloto da história da Fórmula 1. Não porque tem mais vitórias, mas porque venceu o impossível. Singapura, a corrida que não perdoa erro, que expõe cada fraqueza de um carro e de um piloto. E foi lá, justamente lá, que o Verstappen mostrou que não precisa vencer para dominar. Porque quando o cara pega um circuito que sempre foi seu calcanhar de Aquiles, encara as temperaturas absurdas, o desgaste brutal dos pneus e ainda sai com um segundo lugar sólido, é sinal de que ele entendeu algo que os outros ainda não entenderam: como ser campeão até quando não ganha. A corrida começou tensa, Russell largou na frente, Norris e Piastri se estapeando atrás e o Verstappen calado, frio, observando o caos. O toque entre os dois McLaren já dizia tudo: falta de maturidade, de hierarquia, de controle. É o tipo de erro que define quem tem a mente de campeão e quem ainda tá brincando de ser. Norris forçou demais, Piastri ficou revoltado e o rádio da McLaren virou uma zona. Enquanto isso, o Max fazia o que faz de melhor, esperava o momento certo, calculava e quando o carro permitia, atacava. E é aí que mora a diferença entre ele e os outros. Norris é rápido, Piastri é talentoso, mas eles ainda não aprenderam a lidar com o peso de carregar um título nas costas. Verstappen já viveu isso, já foi odiado, vaiado, acusado de sorte, chamado de mimado, e mesmo assim venceu. E agora, quando o campeonato parece escorregar nas mãos da McLaren, é ele que surge como força silenciosa e não se entrega. O resultado em Singapura não muda o mundo, mas muda o tom. Porque Max não venceu, mas mostrou que o carro, aquele mesmo RB21 que há 2 meses era imprevisível e instável, agora é consistente. Mesmo num circuito de baixa velocidade, cheio de bumps e zonas de frenagem críticas, a Red Bull conseguiu manter o equilíbrio. O mérito disso é técnico e humano. Técnico porque os upgrades funcionaram e humano porque o time acreditou. Lohan Mekhi não tenta ser o novo Horner, ele tenta ser o primeiro Mekhi, e isso é o que faz a diferença. O cara entendeu que a Fórmula 1 moderna não é só túnel de vento, é gente. Ele trouxe o Verstappen para dentro das decisões, e o piloto se sente dono do projeto. Quando o Max fala, ele é ouvido, e quando um piloto desse calibre é ouvido, o rendimento explode. O rádio dele muda, ele não soa irritado, ele soa envolvido. Antes, cada volta era uma luta contra o carro. Agora, cada volta é uma conversa. É a sinergia que separa o piloto comum do fenômeno. E o resultado tá aí. Segundo lugar em Singapura, depois de 2 vitórias seguidas. 3 pistas completamente diferentes. O mesmo homem no topo da disputa. Isso é constância, isso é um aviso. Os adversários sentiram. Norris parece abatido, Piastri nervoso. Eles ainda lideram o campeonato, mas com o tipo de olhar que você vê em quem sabe que o monstro tá vindo. E o Verstappen, ele sorri, porque ele já teve nesse papel antes e sabe exatamente o que vem depois. Pra mim, o que tá acontecendo agora é histórico. Não é só um renascimento de um carro, é o renascimento de uma era. A Red Bull tá provando que ainda entende o DNA da vitória. E o Verstappen tá provando que nunca dependeu do carro, dependeu da mentalidade. Depois de ser dado como acabado, ele renasceu, em silêncio, sem drama, sem sorte, só pilotando no limite da perfeição, aproveitando cada erro dos rivais e reconstruindo a própria história. É por isso que esse segundo lugar em Singapura tem gosto de vitória, porque o Verstappen mostrou que o jogo mudou. Ele ainda pode não ser o líder em pontos, mas é o líder em alma. E quem entende de Fórmula 1 sabe, o cara que tem um espírito vence no fim. Então, eu te pergunto, será que a gente está presenciando o maior piloto da história da Fórmula 1, virando o campeonato mais improvável da era moderna? Porque para mim, não existe mais dúvida. Os números ainda não contam a história inteira, mas os olhos, sim. E o que a gente está vendo, corrida após corrida, é a transformação de um homem que simplesmente não aceita perder. Se ele realmente virar esse campeonato, se ele derrubar a McLaren quando ninguém acreditava, a discussão acaba. A gente não vai mais falar de um dos maiores, a gente vai falar o maior. Porque Verstappen não tá só lutando por pontos, ele tá lutando para deixar claro que a história ainda é dele. E o mais louco é pensar que a gente tá assistindo isso acontecer em tempo real. Se você quiser continuar assistindo mais vídeos sobre a Fórmula 1, clica no vídeo que tá aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!